Bom dia, me chamo Maísa, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité, e vou falar um pouco sobre a Floresta Atlântica. Podemos chamar tanto de Mata Atlântica como de Floresta Atlântica. Inicialmente, eu vou falar um pouco sobre as características principais presentes na Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela possui uma floresta densa e fechada, como mostra essa imagem aqui que eu trouxe. É o terceiro bioma em extensão no Brasil, possui a segunda maior riqueza de espécies da flora e da fauna brasileira. Atualmente, vivem na Mata Atlântica, cerca de 72% dos brasileiros e 70% do PIB nacional se concentra neste bioma. Em relação à localização, a Mata Atlântica ela abrange a costa leste, nordeste, sudeste e sul do Brasil. Além disso, uma parte do Paraguai e da Argentina. A gente consegue observar, de acordo com essa imagem, que a Mata Atlântica ela abrange toda essa região aqui. E no Brasil vai desde o Rio Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul, passando por 17 estados, sendo ele Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, e os demais estados que se encontra a Mata Atlântica. Sua área total atual é de aproximadamente 52 mil quilômetros ao quadrado. A gente sabe que esse número, assim, ele baixou com o passar do tempo, justamente devido à exploração, que aconteceu, no caso da Mata Atlântica, aconteceu desde o início da colonização, onde houveram a exploração do pau-brasil. A partir de então, houve esse desmatamento, essa exploração, e a sua área ela só diminuiu com o passar do tempo, Teve essa diminuição da Mata Atlântica. Em relação ao clima, ele é predominante tropical, úmido, mas assim, como a Mata Atlântica ela abrange, diversos estados, depende da região também, algumas características ali presentes que modificam essa questão climática. Então, algumas regiões, elas possuem diferenças climáticas, mas o que predomina mesmo, o que é predominante mesmo é o tropical úmido, em relação à Mata Atlântica. A hidrografia abriga uma intrigada rede de bacias hidrográficas formadas por grandes rios como o Paraná, o Tietê, o São Francisco, o Doce, o Paraíba do Sul, o Paranapanema e o Ribeira de Iguapé. Em relação ao relevo, a Mata Atlântica ela é constituída, principalmente por planícies, costeiras, colinas, que são acompanhadas por uma cadeia montanhosa. Então, a gente consegue observar esse relevo, assim, essas montanhas ali presentes, que não é um relevo plano, Quando a gente compara com a Amazônia, a floresta amazônica, a gente consegue ver a diferença, Que a Amazônia ela é um pouco mais plana, já o relevo da Mata Atlântica, ela tem essas, digamos, irregularidades por causa de algumas montanhas, planícies ali presentes. Em relação à vegetação, a Mata Atlântica ela é composta por formações florestais, nativas, que é a floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista, também denominada de mata de araucárias, que a gente já ouve falar, bastante, a floresta ombrófila aberta, floresta estacional semidecidual, floresta estacional decidual, e também estão associadas ali alguns ecossistemas, como os manguezais,
vegetação de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestal do Nordeste. Ainda falando sobre vegetação, a Mata Atlântica ela é considerada estratificada. Isso significa que existem, né, camadas ali presentes na Mata Atlântica, né? E justamente devido também a essa presença de árvores de médio e grande porte que a gente consegue, né, observar, formando essa floresta fechada e densa. Outra característica, de acordo, né, com a vegetação, ela possui árvore com folhas largas, né, que são denominadas latifoliadas, e perenes, que são as perennifolias. São plantas, né, em que as suas folhas elas não caem ao longo das estações. Então, essa característica é bastante visível na Mata Atlântica. Outra característica também que é bastante visível é o intenso epifitismo, em que algumas plantas, né, elas conseguem sobreviver, se desenvolver ali em cima de outras plantas, né? Ela consegue viver sob outras plantas, mas isso não causa prejuízos às outras plantas e não é considerado um parasitismo. Sim, como eu venho falando, né, como eu falei no início, que a Mata Atlântica ela é bastante diversificada, né, tem uma enorme biodiversidade, a vegetação ela é bastante característica mesmo, a gente consegue observar, né, as folhas, as plantas, e em relação à flora, né, possui cerca de 25 mil espécies de plantas, e 8 mil delas, elas são endêmicas. Essas plantas, né, incluem tanto as plantas arbóreas, né, de grande porte, quanto as plantas não arbóreas, como as trepadeiras, ervas e gramíneas. Eu trouxe alguns exemplos, né, de plantas que está presente na Mata Atlântica. Trouxe apenas alguns exemplos, mas assim, é muito diverso, tem muita diversidade de flora. Trouxe aqui o pau-brasil, que é uma planta endêmica, né? Ou seja, só existe ali naquela região. Palmeiras, bromélias, jatobá, ipê, orquídeas, são essas plantas, né, que fazem parte da Mata Atlântica, entre outras. Trouxe só para exemplificar um pouco. Né, com a fauna não é diferente. Existe uma grande diversidade de mamíferos, de répteis, de anfíbios, de aves, insetos. Insetos existem muitos, 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 presentes ali na Mata Atlântica. Aqui eu trouxe o mico-leão dourado, que ele é endêmico da Mata Atlântica. Infelizmente, ele está ameaçado de extinção. Está ali presente na Mata Atlântica, né? É um animal que a gente já consegue identificar ele por viver ali na Mata Atlântica, que ele é endêmico. Outro animal é a onça-pintada, tucano, tamanduá-bandeira, capivara, guaxinim, são esses animais que fazem parte da Floresta Atlântica. Agora, falando um pouco em relação à importância econômica, né, da Mata Atlântica. As espécies florestais, madeireiras e as não madeireiras, né, elas são bastante importantes para a economia. Eu trouxe algum exemplo, né, em relação ao caju, palmito jussara, erva mate, as plantas medicinais e ornamentais, a piaçava, que é muito importante na indústria cosmética, os cipós. Então, essas plantas, elas são bastante importantes no sentido né, de alimentos, de servir para ornamentação, como para a indústria farmacêutica.
indústria cosmética. Então, é de suma importância, né, essas plantas, não só essa, mas outras que estão ali presentes para a contribuição econômica. Sim, como eu falei, né, o uso de plantas para se produzir remédios, matérias-primas para a produção de vestimentas, corantes, essências de perfumes, insumos para a indústria alimentícia ou ainda a exploração de árvores por meio do corte seletivo para a produção de imóveis certificados. Eu trouxe essa parte aqui justamente para falar sobre a questão de sustentabilidade, né? Porque é importante para a economia, a gente sabe que mas que seja explorado de forma sustentável, né? Justamente com essa produção, esse corte seletivo, e que sejam móveis de fato certificados, né? O chamado manejo sustentável. Além disso, todo este território, né, ele mantém as nascentes e as mananciais que abastecem as cidades e comunidades do interior. Aqui eu falo um pouco sobre a importância, além da importância econômica, né? A gente sabe que a Mata Atlântica, as florestas, elas são muito importantes para as comunidades ali do interior. Elas também são importantes porque regulam o clima, né? A temperatura, umidade, chuvas e abriga comunidades tradicionais, incluindo povos indígenas. Então, a gente sabe a importância, né, das plantas, a importância da floresta como um todo, né? Os principais impactos, né, causados na floresta é devido à expansão da indústria, da agricultura, do turismo, da urbanização, que causam, né, a diminuição da biodiversidade em vastas áreas. Então, a gente já está, né, cansado de saber que a indústria, a exploração, a construção de casas, a construção de prédios, eles causam, né, essa diminuição da biodiversidade ali dessa área que deveriam ser, né, preservada, conservada. Tanto preservada, né, como conservada. Então, né, nesses impactos ambientais, também há o desmatamento ilegal. Então, a gente vê muito nessa questão de... Existe tanto o desmatamento legal quanto o ilegal, né? Mas o que a gente vê muito em relação ao ilegal. Então, as madeireiras, elas se instalam ali na região para cortar e vender os troncos, né, de árvores nobres. E há também os fazendeiros, né, que provocam queimadas na floresta para ampliação de áreas de cultivo. E a gente sabe que em relação acontece desmatamento para ter ali os pastos, são coisas assim que vêm acontecendo e continuam acontecendo, né? Também há uma grande parte da exploração da flora atlântica, né, acontece de forma predatória e ilegal, estando muitas vezes associada ao tráfico, né, internacional de espécies. Então, é outra característica, assim, presente, em que acontece bastante, é o tráfico, né, ilegal dos animais ali presente. Então, vai retirando as espécies, vai provocando a extinção de animais. Então, tudo isso é prejudicado, porque acontece essa grande exploração, né, de forma ilegal para vender os animais em troca de capital. Então, isso é bastante triste. Em relação à preservação, né, da Mata Atlântica, na Constituição Federal de 1988, coloca a Mata Atlântica como patrimônio nacional. Então, né, gente, é patrimônio nacional, a gente devemos cuidar, né, zelar por esse patrimônio, junto com a floresta amazônica brasileira, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira.
existe sim uma lei chamada número 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Então, essa lei ela visa, né, a proteção, a conservar e recuperar também a Mata Atlântica. Então, a gente sabe que existe a lei e que ela dispõe, né, em relação à proteção. Então, isso tem que ser, de fato, evidenciado, né? Tem que ser, de fato, as pessoas devem seguir essa lei e utilizar de forma consciente e realmente proteger a Mata Atlântica. Também há a criação de APAs, que são áreas de preservação ambiental. Essa questão aqui eu vi muito que no Sudeste tem bastante áreas de preservação ambiental. Existe uma legislação, né, mais rígida e uma fiscalização mais intensa nessas áreas presentes. Também há milhares de ONGs, né, órgãos governamentais também, e órgãos não governamentais e órgãos governamentais e grupo de cidadãos espalhados pelo país que se empenham na preservação e vegetação da Mata Atlântica. Mas a gente também sabe, né, que alguns órgãos governamentais, eles deixam brecha, eles flexibilizam para a exploração inconsciente, visando justamente o dinheiro, né, o capital. Então, a gente sabe que existe essa flexibilização, mas que não deveria existir e deixar, né, que aconteça esse desmatamento, essa questão da biodiversidade, né, porque é bastante diversa, as pessoas vão lá e acabam com isso, tornando uma coisa assim, uma coisa bastante triste. Você sabia que há uma grande diversidade cultural formada por povos indígenas, como os guaranis, e culturas tradicionais não indígenas, como caiçara, quilombola, roceiro e o caboclo ribeirinho. Então, ali presente, né, naquela floresta atlântica, existe uma diversidade cultural, existem famílias, existem pessoas que moram lá, que utilizam, né, que utilizam a floresta como o seu abrigo, a sua casa. E é isso, e a gente tem que entender que se a gente desmatar e que a gente tomar conta, a gente vai estar tirando a casa deles, que eles utilizam, né, ali para caçar algumas plantas medicinais, que é para consumo, mas não é uma forma assim de acabar com tudo, mas uma forma assim para sobrevivência mesmo. Então a gente tem que preservar essa diversidade cultural presente, né, na Mata Atlântica. Eu trouxe 2 unidades de conservação em relação à Mata Atlântica, né, no Brasil, que é o Parque das Dunas, localizado em Natal, né, no Rio Grande do Norte. É bastante bonito lá. E também eu trouxe outra que é o Jardim Botânico Benjamin Maranhão, que é localizado em João Pessoa, na Paraíba. Então, são essas 2 unidades de conservação bastante, né, atrativa e que, de fato, há uma conservação da Mata Atlântica ali presente. Então, é isso, gente. Se forem desmatar, que seja legalizado, seja de forma sustentável e que a gente consiga conviver em harmonia e em equilíbrio. Obrigada.